Olá, tudo bem? Hoje nós vamos eu vou mostrar para vocês aqui um material que eu uso já há muito tempo. É um material que eu fiz na época com retalhos de papel cartão em 3 cores diferentes. É material que sobrou na escola e aí fui aproveitando aqui. E o que eu usei então? Retalhos de papel em 3 cores diferentes, que são importantes a gente sempre tentar variar as cores, porque isso nos ajuda depois a explorar outros objetivos com as crianças que a gente pode trabalhar. Então, olha só, aqui eu tenho as fichas, ó, cada ficha vai aumentando, né? Elas, é o número e o espaçamento, todas seguem o mesmo padrão. Aqui eu imprimi os números de 0 a 10, desculpa, de 1 a 10, numa folha de sulfite, recortei, colei aqui com um pedacinho de durex, né? Aqui eu coloquei, ó, isso aqui veio num livro antigo, tinha vários, né? Era para fazer uma atividade, eu peguei e fui colando as quantidades, certo? Que eu colei de 2 em 2. Aqui era um papel de presente que eu recortei e fiz a colagem em cada lugar. A divisão eu fiz com aquela caneta permanente, né? Para não ter problema. Aqui eu peguei também em livros, apostilas antigas que estavam indo para o lixo, e eu peguei e recortei os números até 50 e estão aqui coladinhos. Então, assim, o material, ele não precisa ser um material caro, né? Quando eu falo para vocês que muitos dos meus materiais são meus materiais BBB, é porque usando a criatividade nós conseguimos explorar muitas coisas e produzir os materiais para os casos, né? Eu percebo sempre que isso traz uma motivação extra para as crianças. Elas curtem esse tipo de material menos tecnológico, né? Talvez porque na escola, em casa, o acesso ao material tecnológico sempre é muito grande. Então, quando ela vai para o atendimento no consultório, ter materiais mais simples é muito legal. Então, como é que você pode explorar nesse vídeo aqui? Eu vou conversar com vocês como você pode explorar esse material aqui, ó. Muito simples. Então, se você tem uma criança onde você precisa trabalhar a questão da construção do número, né? Da ideia de número. Essa criança também ela pode ter uma dificuldade em não finalização de uma tarefa. Ela não é persistente, né? Uma criança com TDA que sempre quer trocar de atividade. Então, você pode estabelecer que você tem essas pranchas. E aí, o que vai acontecer aqui? Então, tem vários modos de trabalhar esse material. Você pode simplesmente... Ó, essa aqui é a minha caixinha de fichinhas, né? Eu tenho de 2 cores. Então, num primeiro momento, você pode trabalhar com a criança. Ah, você sabe onde está o número 1? Então, identificou o número, né? Você trabalhou a questão da percepção auditiva, né? Se ela compreendeu o que você pediu. E ela vai simplesmente completar as fichas. Então, aqui no lugar das fichinhas, você pode usar Hot Wheels, pedacinhos de massinha, que aí você já vai trabalhar a questão do movimento, né? Agora nós vamos fazer no número 3 bolinhas. Então ela vai e faz 3 bolinhas. Você quer fazer as bolinhas da mesma cor ou de outra cor? E se a gente colocasse uma... E a criança vai fazendo, né? Você vai construindo. E aí você pode usar também outros materiais, né? Para enfiar algum palitinho, transformar isso em alguma coisa. Você já trabalha a questão do jogo simbólico. Então, a exploração do material, ela vai sempre depender
da nossa percepção do caso. Então, o que essa criança precisa nesse momento? Ah, então olha só, temos um problema aqui. É o número 5. Mas eu quero pedir uma coisa. Nesse número 5 eu vou complicar um pouquinho. Você não pode colocar 3 fichas iguais, uma do lado da outra. Como é que você poderia fazer? Aí onde a criança vai chegar, você vai explorando com ela, né? Ela vai fazendo tentativa e erro. Ah, sim, deu certo. Será que esse é o único jeito que dá para fazer? Aí a criança, olha, porque já fez um. Não, mas e se a gente começasse com o amarelo? O que ia acontecer? Então, olha, eu já estou trabalhando aqui a questão da sequência lógica. Então, pessoal, são formas de explorar, né? Você vai explorar essas fichas aqui de várias maneiras. Uma maneira que eu gosto muito de explorar esse material é trabalhando também a questão, ó, você pode fazer assim. O que tem dentro do 5? Vamos pensar. Então, coloquei aqui, né? E aí você faz a criança pensar. Mas o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que tem 5 fichas. Mas olha só, eu tenho 2 fichas roxas e 3 fichas amarelas. E aí você vai explorando isso com a criança. Então, se eu tiver 2 mais 5, mais 3, eu vou ter 5. E aí explora a questão da adição. Estão vendo como o mesmo material você pode explorar de muitas formas diferentes, né? Você também pode fazer com os maiores, e foi um... Você pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o meu material dourado, né? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês com calma. Ó, tá vendo? Recortei também um materialzinho de papel, que não dá muito volume, que é baratinho, porque o material dourado, ele não é um material barato, né? Então, você pode trabalhar aqui a questão da unidade. Então, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho 5 unidades, certo? Então, 5 unidades são 5 fichas, certo? Então, eu trabalhei aqui a questão da relação também, né? Quanto que vale. Aí eu vou para a questão do valor absoluto. Tá, mas e se eu trocar isso aqui, ó? Se eu trocar por um desse? Olha o que aconteceu agora. O que eu vou ter aqui? Né? Então, vê como muda. Aqui eu já estou trabalhando com as crianças maiores. E aí eu vou ter 5 dezenas, certo? 5 dezenas vai ser igual a 5 unidades? Não, valor absoluto, valor relativo, né? Então, o que eu vou ter aqui? Ah, eu vou ter 50. Aí você pode até fazer uso aqui das fichas, né? 50. E aí eu posso ter aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. E 3. O que virou isso aqui? Ah, então eu tenho 50 mais 3. Estão vendo? Muitas crianças chegam no nosso consultório para o atendimento e muitas vezes nós ficamos focados só em uma situação. Ah, a criança tem um problema de DEPAC e ela tem dificuldade de compreender o que a professora está falando. E aí a gente fica batendo muito nas atividades de linguagem. Mas ó, com material desse aqui, você colocar Hot Wheels, você comprar aquelas pecinhas de festa para colocar em sacolinha de aniversário, a criança explora isso aqui com muita motivação. Eles curtem muito isso aqui, certo? Você pode também usar as fichinhas de desenho. Essas aqui estão um pouco grandes, mas você pode usar